Para você ver o que é a manipulação de energia. Eu acabei de gravar um vídeo para vocês de 30 minutos falando sobre energia, mas falei tanto sobre energia que o vídeo ficou todo chiado, aquele som, bzzz, sabe, de energia? Pois é, eu virei aqui, tirei as cartas do oráculo de intenção quântica e vou repetir a mesma leitura, tá? Aqui, a primeira carta foi o grande embaixo, a segunda carta foi o fogo sexual e a terceira carta foi a carta de gerações. Saiu assim, sai assim, repetições, sai assim, gerações, né? Nossa carta 3. Essa leitura diz respeito exatamente ao que eu ia falar para vocês, sobre o grande embaixo, a energia terrena, a energia que está aqui embaixo, a energia que está na terra. Ia falar sobre o fogo sexual, que é o impulso, a vontade que nós temos de criar coisas, de fazer o nosso ímpeto, a nossa intenção. E por fim, a geração de coisas novas. O que está acontecendo na Terra que tem todo esse momento aqui do grande embaixo, energia terrena, esse impulso de criar coisas novas. Se você é espiritualista, fica até o final desse vídeo e você vai entender muito sobre energia e manipulação de energia. Esse é um vídeo que eu espero que você possa dormir ouvindo ele, ele entra aí no seu subconsciente. Sou o Mestre Velasco e espero que você se inscreva nesse canal, porque o algoritmo não entrega o vídeo. Vamos lá? O que você, que é espiritualista, pensa sobre o atual momento do planeta Terra? Esse momento em que me parece que tudo está em desequilíbrio. Para mim é assim. Eu acordo às madrugadas, geralmente às 3 da manhã, é um horário muito simbólico, muito emblemático. Acordo às 3 da manhã, vou para a sacada e parece que isso não é real, parece que eu não estou vivendo uma realidade. Eu olho para o céu e vejo aquela quantidade de estrelas, principalmente quando eu estou no interior, que o céu é mais limpo para a gente ver as estrelas, e me parece que nada daquilo é real, nada daquilo de fato existe. Eu não consigo entender isso. E eu sinto uma vibração energética à minha volta, densa, que não é muito real, que não existe. Ou que existe de uma forma que eu não consigo decifrá-la. Tá? É como se eu fosse um peixe vivendo dentro de um aquário. Eu percebo que existe algo fora, mas dentro do aquário eu não sei se existe algo fora, mas eu percebo. Você também vive isso? Você sente essa energia? Então vamos lá falar daquilo que eu ia dizer para vocês sobre o grande embaixo, sobre a energia sexual, o fogo das paixões, né? A força da energia Kundalini e sobre o processo de gerações. Vou falar algo aqui que talvez alguns discordem e outros vão compreender. Os deuses não existem, absolutamente nenhum deus existe, nenhum. Eu estudo isso desde a década de 80, já vão para 40 anos de estudos e vivências, muita vivência, né? Não só com os nossos povos aqui do Brasil, das cidades, do interior, das aldeias, né? do mais interior ali do Mato Grosso, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Norte do Brasil. E eu posso provar para vocês que a minha teoria é a seguinte. Tá? Também fora do Brasil, experiências com outros povos fora do Brasil. Não existem deuses, não existe Deus, o Javé, não existe Brahma, não existe Shiva, não existe Parvati, não existe o Ishibu, não existe Tupã, não existe Odin, nunca existiu Deus algum. Tá? Mas mais ainda, não existe Jesus, não existe Maria, não existe Exu, não existe Orixá, não existe um orixá preto chamado Oxalá que está sentado junto com seu pai Olodumare em algum lugar chamado Orum, para alguns é Aruanda. Se você é da Jurema, lá no Juremá, não existe o Juremá, não existe Aruanda, não existe o céu, não existe a Nova Jerusalém, não existe nada disso. Não existe Maria Padilha, não existe seu Tranca-Ruas, não existe Tata Caveira, não existe Lucifer, não existe demônio, não existe Satanás, não existe, nada disso existe. E eu vou demonstrar isso para vocês. A nossa mente, essa aqui, que essa construção universal nos ofereceu, e nós aceitamos, ela não concebe formas de vida que se comunicam, que não sejam as formas humanoides. Ou seja, formas inteligentes têm que ter forma de humanoide. Por isso que os católicos mais antigos representam Deus como um velho, sábio, barbudo, né? Maria tem que estar toda vestida de azul. Jesus tem que ter aquela barba típica, né? Dessa aqui, ó,
Jesus Quântico, esse é o livro que eu escrevi, está lá na Amazon. Essa imagem de Jesus, Shiva com seus braços, cor azul, Brahma também, o Senhor barbudo, né? Uma barba muito serena. Não existe Kali, não existe o seu tranca-rua. Ali, tá vendo o assentamento ali atrás? Ali tem assentamento de Exu das Três Encruzilhadas, também não existe. Tem o assentamento da Pombagira Menina da Estrada, não existe. Zé Pilintra, não existe. Ogum, não existe. Nada ali existe. Odoiá, que está lá, ó, Iemanjá, também não existe. Então por que eu tenho isso aí, não é verdade? Vou explicar. E você com certeza vai entender e vai raciocinar num grau de consciência e desencadeamento de sinapses. Espero que você chegue mais longe com isso e me ajude a esclarecer tudo. Vamos lá. A nossa mente não concebe formas inteligentes que não sejam humanoides. Quando eu recebi essa mensagem aqui, por meio dessas coisas esquisitas, esses triângulos, são vários triângulos. Alguns não são triângulos, como o Sol de Francisco, mas a maioria é. Ou Caminho da Terra. Eu fui recebendo essas mensagens e eu não tinha noção do que era isso. Isso é uma forma de comunicação. Eu pensava que era ponto riscado de alguma entidade, mas não era. Isso demorou meses e meses e meses que foram chegando, símbolos por símbolos. Símbolos por símbolos foram chegando. Depois que eles completaram as 25 cartas, aí começou um tempo depois a aparecer as explicações. O que eram as cartas? Como que elas funcionavam? Durante esse processo todo, eu fui entendendo que existe uma vida inteligente. E essa carta aqui, ela se comunica comigo, como eu estou me comunicando com você. Ela fala, ela tem vida própria, né? Quando nós criamos os nossos deuses, e agora eu vou só trazer aqui para dentro do axé, que eu gosto mais, o seu Três Encruzilhadas, ele aparece vestido com um chapéu preto, o pé de bode dele está escondido ali atrás do assentamento, não dá para ver daqui. Ele vem com uma capa preta virada para fora, quando ele só vai dar conselhos, mas quando ele precisa de trabalhar, demandar, ele vira a capa fica vermelha. Se eu for trazer a indumentária dele completa, a indumentária dele completa é terno preto, colete preto, gravata preta, muitíssimo elegante. Não é um Exu que fica com o pé na terra, ele não precisa disso, mas fica pela tradição brasileira, né? De que a entidade tem que estar descalça. E ele usa realmente uma capa, usa uma espécie de cartola, mas é um chapéu de feltro. Usa um avental na frente, porque é maçom. É muito elegante, muito distinto, muito sério. Seria aquilo que os Red Pill chamam de Sigma. Seria um Sigma. Esse é o seu 3 encruzilhadas. Só que esse seu 3 está aqui, ó. Está aqui. Ele não existe em si. Essa figura foi criada por mim. É a forma com que o meu cérebro consegue interpretar. Assim como o cérebro da humanidade interpreta, aqui no Brasil principalmente, Nossa Senhora vestida de azul, né? Uma senhora branca, de cabelos pretos, porque ela era Iemanjá preta na África, veio para o Brasil, ficou branca e misturaram e criaram essa imagem. É assim que as pessoas conseguem se conectar com essa energia. Seu Zé Pilintra, a mesma coisa, o Tata Caveiras, as Pombagiras, são tudo da mesma forma. Eu minha pombagira gosta de um vestido assim, 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 sabe? Não, ela não gosta. Ela é pura energia. Quem gosta é você, é a forma que você consegue se comunicar com ela, consegue enxergá-la, aí você transforma. Porque nós, seres humanos, as nossas sinapses nos obrigam a desenvolver formas humanoides para compreender o mundo. O nosso cérebro tem um processo de interpretação do mundo. Você olha para o céu, vê uma nuvem, ali você vê um gatinho, um coelhinho, vê um guerreiro, vê Jesus, vê Maria, vê José, você vê tudo numa nuvem. Você olha numa árvore e ela começa a ter sentido, ela tem uma cabeça, tem um braço, ela começa a se parecer com o quê? Uma forma humanoide. Né? Uma forma de cabeça, membros, tronco, órgãos sexuais, pernas e pés, olhos e bocas, nariz. Ele precisa ter isso. Nós precisamos ter isso para interpretar, para conseguir conceber essas formas vivas. Então, quando o Exu comparece, quando o Exu quer trabalhar comigo, eu sinto essa energia chegando. Eu sei que tem uma energia diferente que está em mim, que está chegando e ela toma conta. Quando ela toma conta, a forma de eu interpretar
essa energia é através do seu 3 em cruza que eu idealizei, que eu projetei na minha mente. É assim que funciona. É assim que funciona com você na egrégora do Jesus. Nessa egrégora de Jesus com anjos alados, né? Vestidos de branco, mas todos eles com cabeça, braços, pernas. O anjo tem uma asinha, Jesus não tem asa, mas tem cabeça, membros, pés, né? Ele tem a forma humanoide. O Deus, né, cristão tem a forma humanoide. O Deus indígena, o Deus hindu, o Deus dos islâmicos a gente não deixa de lado porque eles realmente não representam Alá de uma forma simbólica como a maioria das religiões interpreta os seus deuses. Os deuses africanos, orixás, ou foram pessoas, né, ou vieram do Orum como pessoas. Eles têm a forma humana, porque é assim que se interpreta. É assim que nós conseguimos comunicar com essas fontes de energia. E o que são essas energias? Estão vendo aquele assentamento ali? Vale nada. Se eu meter a mão ali, quebrar tudo, não acontece nada. Só vai cair no chão, sujar minha casa, eu vou ter que varrer e limpar depois. Porém, aquilo ali é um canal de energias. Eu me conecto com aquela energia através de toda aquela simbologia ali. Tudo que está ali, deixa eu até virar essa luz para cá, para só ficar melhor. Tudo que está ali, para mim, tem algum significado simbólico. Apenas isso. Se quebrar aquele assentamento ali, a energia não vai se deflagrar e vai desaparecer. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que eu vou me conectar menos com ela. Tá vendo essa lâmpada que eu acabei de virar? Se eu não tapa nela que ela quebra, ela para de emitir essa luz. Eu vou ter dificuldades, vou ter que substituir a lâmpada para que projete essa luz novamente, para mim me conectar com essa lâmpada. A mesma coisa dos assentamentos, a mesma coisa dos altares nas igrejas, a mesma coisa dos assentamentos nos terreiros de macumba, das rodas de sansara, dos sinos, dos símbolos, todos os símbolos. Eles são apenas conectores, eles me conectam a tipo de energia. Volto a falar da lâmpada, energia elétrica que chega até o topo dela ali, que chega até o soquete. Se eu encaixar a lâmpada, vira luz. Se eu não encaixar a lâmpada, a energia continua lá, mas não vem até mim na forma de luz. A mesma coisa ali. Ali é um soquete, é um interruptor de energia que está ali, né? É um transitor de energia. A energia está ali naquele canto. Eu chego ali, eu percebo ela mais forte, mais longe ela está mais fraca, ali ela está mais forte. É apenas uma simbologia. Os Exus e Pombagira são a mesma coisa. Os deuses são assim, eles não existem. Eles não existem. O que existe são energias. Então, voltando para o início da nossa conversa, quando você sai no quintal, no alpendre, na sacada, quando você vai para um pasto, quando você vai para algum lugar e começa a pensar, a olhar e a sentir a energia que está ao seu lado, você percebe que a Terra está em descontrole. Você percebe que há algo errado. E eu cheguei à conclusão que nós estamos vivendo dentro de uma bolha, dentro de um aquário, dentro de uma matrix, como alguns chamam aí. Nós não conseguimos sair dela, mas nós conseguimos perceber que ela existe. Quando eu digo nós, somos nós espiritualistas, nós que buscamos esse caminho de reencontro à fonte, que estamos abandonando os misticismos, as religiões dogmáticas, as doutrinas e seguindo um caminho que leva à ascensão. Vamos falar de seres antigos e seres novos? Vamos falar dos mais conhecidos. Jesus manipulava a energia. Um dos pouquíssimos que conseguia manipular a energia. Ele cuspia na terra, fazia um ebó com a sua saliva, passava no olho da pessoa, a pessoa enxergava. Tocava a água, ela virava vinho, andava por sobre a água. Ele multiplicava o pão para as pessoas e o peixe. Jesus olhou para uma árvore de figueira, foi lá, viu que não tinha nenhum figo e falou: a partir de hoje você nunca mais vai dar fruto para ninguém. No segundo dia, eles passaram por lá de novo, ele e os apóstolos, ela estava seca. Ele manipulou a energia. Jesus manipulava a energia. Quem fazia isso também era Buda, o Siddhartha Gautama, ele fazia isso. Ele conseguia manipular a energia. Eles trabalhavam essa ideia. E seres atuais, quem manipula a energia? Elon Musk. Elon Musk manipula energia, muita energia. Não sei se é consciente, porque ele está levando a humanidade a um novo passo de existência. Ah, mas não é ele, é a equipe dele que pensa. É ele. É ele quem articula tudo isso. É ele quem fez tudo isso acontecer. Ele, de alguma forma, está fazendo os milagres atuais. A famoso meme, né? Foguete da ré agora. Uma inteligência diferente. Ele está manipulando essa energia. Como? Ninguém sabe. Stephen Hawking,
aquele que vivia decrépito sob uma cadeira de rodas, que formulou a ideia da energia infinita, que quebrou a ciência ao meio, porque a ciência diz que não existe energia infinita, é impossível. E ele fala, o Big Bang é um ponto de energia infinita que expandiu. Não é? A própria ciência não consegue refutá-lo até o presente momento. Vamos falar de pessoas mais próximas a nós, que manipulam de alguma forma a energia. Podemos falar dos políticos brasileiros, A e B. Todos eles manipulam massas. Como? Usando palavras, usando trejeitos. Eles sabem lidar com essa massa. Não é só técnica de oratória, é técnica de manipulação de energia. É consciente? Não. Essa é a questão. Não é consciente. Eles fazem porque fazem, né? Mas não conseguem ensinar isso para ninguém. Se fosse consciente, eles ensinariam, mas não conseguem ensinar isso para ninguém. Ninguém aprende isso. O que mais que nós temos para falar para vocês sobre manipulação de energia? Todos os cursos que vêm na internet, todos os cursos que vêm para você, faça um curso de quântica, faça um curso de manipulação, de radiestesia, de retiro disso, aquilo, né? Vem aqui na quinta dimensão, é tudo picaretagem. É tudo são todos compostos por pessoas de má fé. Às vezes a pessoa até acredita que ela vai te ensinar alguma coisa, mas ela quer algo em troco, né? E muito alto. E você, por ser inocente, você cai nesse golpe, mas você não aprende nada, né? Falar por si só não faz nada. Como diz Leandro Carnal, diga assim, eu sou um pássaro, eu vou voar e pula do prédio. Você vai se esborrachar e vai morrer, né? Você não vai voar. Eu conto um caso muito interessante. Eu sempre quis ter uma Mercedes. E eu tive carros ótimos na minha vida, mas eu nunca tive uma Mercedes. E sempre me incomodou. Então eu meditei, eu fiz mentalização, eu escrevi, eu concentrei e nada aconteceu. Até que eu cheguei na conclusão de que de fato eu nunca tive a intenção de ter esse veículo. Eu só tinha o desejo. E esse desejo era bloqueado por mim mesmo. Nossa, para que eu tenho um carro desse? Para que eu quero ter isso? Isso é tão caro, isso é tão... um desperdício. Se eu quisesse ir lá e financiava, eu comprava um carro desse e pronto. Mas não. Eu nunca de fato quis. Era apenas um desejo material, fútil, fugaz. Tive carros excelentes, como tenho até hoje. Mas nunca tive de fato o quê? A intenção. Porque tudo que eu tive a intenção, aconteceu. Tudo que eu só desejei, não aconteceu. Você me pergunta, mestre, como ter a intenção? No livro Magia da Intenção, se eu não me engano, já coloquei ele de graça lá no Amazon, assim como coloquei Jesus Quântico. Jesus Quântico acho que tem um curso lá, mas acho que é baixinho, acho que é R$3, se não me engano. Esse livro eu tento entender e decifrar o que é a intenção. Mas eu confesso a vocês, a intenção é algo inexplicável ainda. Não é consciente. Não tem como você materializar algo na sua frente. Ah, eu vou materializar aqui, ó, na minha frente, a capa de um celular. Não, não vai acontecer. Dizem que alguns yogis lá na Índia fazem isso, conseguem manipular, mas não acredito. Sério, não acho que eles consigam fazer isso. Fazer algo surgir do nada, apenas pela intenção, pela concentração do pensamento. Então isso não existe. Voltando a falar agora das entidades, dos deuses, por que eu afirmo que eles não existem? E são apenas interpretações mentais de nós para compreender essa intenção, essa energia que está circulando à nossa volta. Eu digo circulando porque o planeta Terra gira, o sistema solar gira, a galáxia está girando, o quadrante está girando, o aglomerado está girando, o universo está girando, a energia está circulando. Ali é um vórtice, ali tem um vórtice de energia. A energia circula muito forte ali, ela está girando. Essa energia que está à nossa volta, nós não sabemos operá-la. Quando vai para um terreiro, quando vai para a Calunga, quando vai para uma encruza fazer uma magia, vai para dentro de uma igreja fazer as orações, a campanha de oração das irmãs pentecostais, ou o terço de Nossa Senhora lá nos católicos, e a novena, né? A novena de Nossa Senhora, qualquer coisa nesse sentido.
quando você vai fazer esses trabalhos, espera que o resultado aconteça, você tem fé. Você não tem certeza de que vai acontecer. O que é a fé? A expectativa de que algo impossível possa acontecer. Se é a expectativa de que algo impossível vai acontecer, você já parte do pressuposto de que é impossível. Se é impossível, é inexistente. Então, se acontecer, é alea, é sorte. Porém, quando você volta no tempo e vai estudar as obras de Jesus e de outros magistas que tiveram pela história, esses faziam as coisas acontecerem. Não como impossível, mas como possível. Aquela passagem de Jesus voltando lá de Betânia e que falou para a figueira secar, se você falar e crer, só que ele não explicou como se crê. Essa é a grande sacanagem de Jesus, é a egrégora dele. Ele não explicou como é que a gente faz para crer. Né? Se você crê que essa montanha vai se jogar ao mar, ela vai. Tá, mas me explica como que é o processo. Não, ele não explicou. Essa é a situação, nós não sabemos. A energia está em todos os lugares. Eu sinto que eu estou preso dentro de uma redoma, dentro de uma bolha, dentro de algo que me prende. E a única forma de sair dela é através da ayahuasca. A ayahuasca é um presente mesmo do universo para nós terrenos. Nós aqui da Terra somos a piada de muitas outras existências. Porque aqui a gente é pura matéria. A gente vive pela matéria. A gente nasce e morre pela matéria. Tudo é pela matéria. E não me venham falar que o Papa fulano de tal era tão humilde. Não, não era não. A vida do Papa é uma vida cheia de ostentação. Tá? É milionária. A igreja proporciona a melhor vida que se possa pensar para um Papa. Né? Dentro do obscuro, que ninguém sabe o que acontece. A vida dos milionários, a vida das pessoas muito ricas e a vida das pessoas muito pobres, tudo isso está conectado à matéria. Né? Matéria que nos traz benefício financeiro para ter uma vida de regalos, matéria que nos traz saúde ou doença, matéria que nos traz dor ou alegria, sofrimento, tristeza, diversão, momentos felizes, tudo isso é matéria. Nós nascemos de uma matéria, de uma mulher, e nós vamos para embaixo da terra, ou seja, cremado, seja como for, pela matéria. E nós não conseguimos compreender o que acontece depois. Absolutamente nenhuma religião tem a certeza, toda tem suposições inventadas. Muitas vezes vêm por mensagens, como isso aqui veio. Então você tem uma noção do que pode estar acontecendo, mas é uma noção, apenas uma noção. Eu vejo algumas pessoas na internet, e até famosinhos, dizendo que eles vão nos campos astrais, eles entram no umbral, eles visitam o umbral, eles visitam isso, visitam aquilo. Desculpa, viu, amigo? Você não visita, não. Isso é sonho. Ou mentira mesmo, você está só delirando, tá? Agora, se você consagrar ayahuasca, junto comigo, eu te convido, aí nós vamos fazer essa experiência. Não uma vez, mas um padrão metodológico de experiência. Nós vamos viajar por esses lugares que você diz conhecer, tá bom? Porque se você realmente entra e sai de um umbral da vida e de um campo astral, entra e sai, você já é um ser superior. Você não precisava estar mendigando likes aí e vivendo de YouTube, correto? Não deveria estar criando aplicativos e vendendo cursos aí sobre a ótica que estou oferecendo de graça. Pô, beleza. Então vamos lá, pessoal. A ayahuasca essa junção do cipó jagube com a folha da chacrona, nas quantidades exatas, macerados no tempo certo, com a quantidade de água e fogo, cozidas pelas horas determinadas, com as rezas, sim, tem rezas, tem profissões de magias ali em cima, manipulações, ou pelo menos tentativas de manipulações de energia, que reza nada mais é isso, toda reza, tá? Um oriqui, um xirê, uma reza na igreja, uma oração de uma irmã, um mantra, tudo isso é manipulação, ou tentativa de manipulação de energia por meio da voz e de sinapses. Então, quando a ayahuasca fica pronta, ela se torna um portal, uma chave de portal, na verdade. Ela não é o portal, ela é a chave do portal. E esse portal nos dá acesso a dimensões que nós, de alguma forma, fazemos parte desse universo, já visitamos. E ela nos reconecta a esse caminho da fonte, onde eu quero chegar para vocês. Eu quero fazer minha próxima consagração de ayahuasca
transmiti-la, pelo menos partes, não sei se é possível fazer isso pelo YouTube. São 4 horas, né? 4 horas geralmente são 4 horas de intenso trabalho. Não, vou buscar saber como é que faz isso. Se for possível, vou registrar todo esse processo para vocês entenderem como funciona. Desde a consagração da ayahuasca, conversa com ela até passando pela peia e depois entrando na força. E tudo que precisar registrar. Se o YouTube deixa, né? Espero que deixe, espero que vocês concordem, escrevam, ok, faça, vamos consagrar juntos. Para mim só saber que vocês querem, né? Porque também não posso ficar me expondo assim. Quando se consagra a ayahuasca, e eu quero fazer isso, é para fazer mais uma pergunta, assim, eu estou vivendo em uma bolha? Mãe, ayahuasca, eu estou vivendo em uma matrix? Estou vivendo em uma ilusão criada por algo? Me mostre o caminho. E quero realmente trilhar esse caminho, o caminho de retorno à fonte, a fonte criadora, a fonte da existência. Você chegou aqui, inscreva-se no canal, ajude ele a crescer um pouco mais para que mais pessoas possam aprender e discutir sobre esses temas. O YouTube não entrega resultados. A ayahuasca pode me mostrar, ou pode dizer que não é a hora ainda de que eu compreenda esse caminho. Eu já tive diversas experiências com a ayahuasca e não contei nem 10% para vocês aqui, mas sempre tenho essa percepção de que ela vai me contar mais, de que ela tem coisas que eu não estou preparado para receber, para assimilar, que as minhas sinapses ainda não conseguem. Uma das coisas mais belas da ayahuasca é que ela não tem forma humanoide para se comunicar. Sim, ela não é como as nossas percepções dos deuses, das entidades, dos orixás, seja o que for. Ela não tem forma. Quando muito, ela manda um animal de poder, para que você veja um animal de poder, ou uma jiboia, uma onça, outro animal. A jiboia é a que mais está presente, a jiboia, né? E a ayahuasca, ela tem essa nuance, diferente das outras sinapses que nós temos quando recebemos a energia das entidades espirituais, ou quando projetamos um Deus, nós projetamos ele em forma humana ou humanoide. A ayahuasca não. Ela é uma verdadeira, eu vou chamar de deusa, mas não é esse o nome que se usa, mas eu acho que não, né? Pelo menos para mim não. Mas é uma deusa que não tem forma. É uma deusa que simplesmente abre os caminhos e nos leva àquilo que nós buscamos aqui na Terra o tempo todo, os milagres, né? E ela vai te mostrando caminhos. A ayahuasca ainda não me mostrou qual é o caminho que Jesus ensinou. Ensinou não, disse, mas não ensinou nada para ninguém. Sobre como manipular a energia. Ele falou, você tem que falar e acreditar. Mas não é só isso. Ele não deu o pulo do gato, ele não ensinou a grande jogada. Eu busco isso com a ayahuasca, que me reconecta com a fonte, ou pelo menos me põe no caminho que leva à fonte, para que eu possa compreender tudo isso, né? Não só para matéria, minha vida também já está acabando aqui na Terra, eu já não estou mais preocupado com a matéria, eu estou buscando desenvolvimento para seguir esse caminho de retorno à fonte criadora. Eu sei que existem milhões e milhões de seres nesse mesmo caminho, buscando essa mesma jornada. Não só na Terra, mas também fora dela. Então, como a minha jornada começou lá em 2000, quando eu tinha 14 anos, né, era 1983, 1983 foi quando começou essa grande jornada da minha vida, eu sabia que em algum momento eu ia me desapegar das religiões. Era inequívoco que eu fosse abandonar os dogmas, abandonar toda a matéria religiosa que me foi ensinada, me foi imposta, não foi ensinada, né? Foi imposta. E hoje eu me considero um mestre em ascensão. Não dessa ascensão que se tem aqui na Terra, por valores, por ego. Não, a minha ascensão está no caminho da luz, em busca disso. E eu preciso compartilhar com vocês isso. Em breve vão aparecer os aprendizes do oráculo. O oráculo, ele é único. E se eu morrer hoje, ele morre comigo. E ele não pode morrer comigo. Ele foi feito para o mundo. Ele foi feito para que se desse notícia às pessoas, para que se desse informações às pessoas, para que as pessoas pudessem olhar para o oráculo, entender suas vidas e ajudar outros. Eu acho que os aprendizes vão aparecer. Se não aparecer, eu cumpri minha jornada.
Agradeço vocês que ficaram aqui até agora e peço mais uma vez que apreciem o vídeo, discutam, conversem, dialoguem. Vamos manter esse contato vivo para que a gente possa se tornar, né, todos nós ascensionados. Vamos adiante e vamos compreender que nós somos os próprios deuses, porque nós os criamos em nossa mente. Deus não são nada mais do que energia e energias poderosas. Axé, o Rausch.